Fala aí, galera, beleza? Milhomem na área trazendo para você a discussão atualizada a respeito da lei número 11.343/2006. Obviamente, você pode não associar um nome à pessoa, mas nós estamos falando da lei de tóxicos, estamos falando da lei de entorpecentes. E nós vamos fazer uma análise de toda a parte penal e processual penal relativa à lei número 11.343 aqui no nosso curso. São drogas, é o tóxico com milhomem, né? Não, aí, Batatinha, joga na tela. Lei 11.343/2006 com o milhomem. Bom, antes da gente começar, volta aqui comigo na 3, Batatinha. Antes da gente começar a falar especificamente do diploma legal da Lei 11.343/2006, é necessário que nós saibamos do que estamos tratando. É necessário que conceituemos o que o legislador penal entende como drogas, essa substância de uso proscrito em território nacional, por uma opção do legislador. O legislador entendeu que determinadas substâncias que geram um efeito estupefaciente, que é isso, professor? É entorpecente, estupefaciente, que provoca uma alteração na percepção da realidade, merecia um tratamento jurídico penal. Mas a gente sabe que existem substâncias que causam o mesmo efeito e que não são proibidas, são permitidas. A exemplo do álcool. O álcool muitas vezes é utilizado para tirar a timidez do cidadão, para embelezar as coisas que o cidadão vê, mas nem por isso, com essa percepção diferenciada da realidade provocada por um produto químico, essa substância vai ser tratada como uma substância proibida. Então, para que a gente saiba o que é e o que não é droga para efeito jurídico penal, é necessário a correta conceituação. Então, o que eu quero que você faça aí, Batatinha? Que jogue na tela para mim, por gentileza. Vamos conceituar o que se entendem por drogas no direito penal brasileiro. Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. E quando a gente fala em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, nós nos referimos a esse diploma normativo administrativo oriundo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculado ao Ministério da Saúde, que é a portaria número 344/98. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Ó, presta bem atenção. Você vai ver que os crimes previstos na Lei 11.343/2006 são classificados, os tipos penais especificamente, são classificados como normas penais em branco. Você se lembra do estudo da teoria geral do direito penal? Que uma norma penal em branco é aquela que carece de uma complementação para que possa fazer sentido, para que se extraia o sentido pretendido pelo legislador na proteção de um determinado bem da vida e na possibilidade da aplicação da sanção penal. As normas penais em branco, por excelência, são normas heterogêneas, ou seja, nós temos uma norma criminal que é complementada por outra norma oriunda de fonte legislativa diversa. E os tipos penais constantes da Lei 11.343 são um exemplo clássico de norma penal em branco heterogênea ou própria. Nós temos o tipo penal previsto na Lei 11.343/2006, que é um diploma legal oriundo do Congresso Nacional, e temos a sua complementação num diploma não legal, porém normativo, expedido por um órgão do Poder Executivo. Olha que coisa interessante! Uma portaria é um ato normativo oriundo não do Poder Legislativo, mas sim do Poder Executivo, e que se presta a complementar uma norma de caráter penal, uma norma de caráter punitivo. Então, sempre que nós tratarmos, por exemplo, do crime de porte para uso de drogas ou do crime de tráfico de drogas, a complementação necessária se dá com a utilização da portaria 344/98. Sacou? Massa, né? Vem cá não, Batatinha. Aí vem a questão interessante. É a portaria 344/98 que descreve quais são as substâncias de uso proibido e de uso controlado.
Imagine que você vai à farmácia comprar, por exemplo, um antibiótico. Você sabe que para ir à farmácia comprar esse antibiótico, você precisa, primeiro, portar a sua carteira de identidade e depois apresentar uma receita médica em 2 vias. Uma vai ficar com você, a outra vai ficar com o farmacêutico. Aquele antibiótico é uma substância de uso controlado por determinação regulamentar da Anvisa. Agora, existem substâncias nas quais ou com as quais você sequer pode cogitar a compra. Aí você está tratando das chamadas substâncias de uso proibido. Professor, me dá um exemplo de substância de uso proibido? Te dou vários. Vem cá na 3, Batatinha. Bom, maconha. A maconha, na realidade, ela é proibida em razão do seu princípio ativo, que é o tetrahidrocannabinol, famoso THC. O que mais, professor? Vou falar para você também da cocaína. A cocaína, ela contém um princípio ativo chamado eritroxilum-coca-lan. Esse princípio ativo você vai encontrar na merla, que é algo pouco conhecido pelo Brasil afora, mas no Cerrado, no Distrito Federal, era bastante conhecido até ser suplantado pelo crack. É uma forma mais barata e processada da cocaína e que tem como princípio ativo esse mesmo princípio da cocaína, que é o eritroxilum-coca-lan e que é proibido por determinação regulamentar da portaria 344 da Anvisa. Tem mais, professor? Tem. Vem cá na 2. Nossa, professor, como você conhece de droga, né? LSD, ácido lisérgico, aquele que poeticamente os Beatles, lá no final da década de 60, cantavam como Lucy in the Sky with Diamonds. Poxa, professor, é isso? É, LSD, tudo doidão, tudo muito colorido, aquela alucinação doida. Tem mais, professor? Tem. Vou te dar uma outra sigla. MDMA, metildesoximetanfetamina, é o famoso ice, a bala, é o princípio ativo do êxtase. Como é o nome daquela série da Netflix, ô Batatinha? O Batata falou de lá, Breaking Bad. Exatamente. É aquela droga feita ali no quintal de casa, olhando a internet, substância de uso proibido. Gera, cana. Além disso, você tem outras substâncias opiáceas, como por exemplo a morfina, como por exemplo a heroína e outras tantas elencadas nessa portaria número 344/98. O que não é droga, o que não é substância de uso proibido, é aquilo que se comercializa livremente e sobre a qual incide tributação. Por exemplo, cigarro, nicotina, não é droga, né? Mata. Álcool, nós já falamos, causa torpor. O que causa torpor é substância entorpecente. Permite uma alteração na percepção da realidade. O cidadão vê bonito que é feio, vê claro que é escuro, etc. O fato é que o álcool, por si só, embora tenha propriedades entorpecentes, não é considerado uma substância proibida, não havendo a possibilidade de você, operador do direito, exercer a analogia. Por que isso, hein, professor? Vem cá na 1, Batatinha. Você sabe que a analogia é a possibilidade de você aplicar uma norma a uma hipótese nela não prevista, mas que em tudo se assemelha àquela hipótese prevista na lei. E o princípio da legalidade estrita, também caracterizado pelo princípio da taxatividade, impede que o operador do direito complemente a escolha do legislador. Se o legislador escolheu que álcool não é droga e, portanto, não pode ser enquadrado como substância de uso proibido, não será você, operador do direito, advogado, delegado de polícia, o professor, promotor de justiça ou juiz de direito que vão dizer, não, eu não concordo, álcool também tem que ensejar a punição a título de tráfico. Não pode, em razão da proibição no nosso ordenamento jurídico da utilização da analogia em malam partem para as normas penais incriminadoras. Lembrou? Massa! E aí, Batatinha, tá gostando? Ah, rapaz, joga na tela para mim, parceiro. Muito bem. Você já identificou o conceito de drogas a partir do exame da portaria número 344/98 da Anvisa, o que nos permite a análise do primeiro tipo penal constante do referido diploma legal, que é o artigo 28 da Lei 11.343. Olha aí o banner do tamanho do mundo, tipos penais. Então é para você saber que a partir de agora nós vamos estudar os tipos penais. O primeiro deles é aquele que é tradicionalmente denominado como o crime de porte de drogas para uso próprio. Porte de drogas para uso próprio. O porte de drogas para uso próprio,
encontra a sua previsão no artigo 28 da Lei 11.343/2006. O que o artigo 28 prevê como conduta proibida e que é, portanto, ilícita? Artigo 28. Quem, ou seja, qualquer pessoa que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Olha a pena aí, ó. Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. Segundo, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vem cá comigo na 3, por favor, Batatinha. Você percebe que o legislador adotou uma técnica diferenciada para descrever o que considera o crime de porte de drogas para uso próprio. Ele justamente adota uma pluralidade de condutas que igualmente identifica como condutas proibidas. Sabe qual é o nome que se dá a um tipo penal que prevê uma pluralidade de condutas proibidas? Um tipo penal complexo ou misto. O que eu tenho é uma norma penal incriminadora de conteúdo misto ou complexo. Isso significa dizer que basta que o cidadão acusado da prática proibida realize uma das condutas previstas pelo legislador para atrair para si a responsabilidade penal. Então, Batatinha, joga aí na tela. Olha lá, o tipo penal previsto traz as seguintes condutas consideradas proibidas pelo legislador. Vamos comigo? Quem adquirir, conduta 1, guardar, conduta 2, tiver em depósito, conduta 3, transportar, conduta 4, ou trouxer consigo, conduta 5, vem aqui na 1, Batatinha, igualmente será responsabilizado. E aí surge aquela perguntinha, aquela pulga atrás da orelha. Professor, isso significa dizer que se o cidadão realizar as 5 condutas, ele será punido 5 vezes pela violação ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006? A resposta é... Sobe a música aí, Batatinha! Ah, não tem música, né? Produção, precisamos melhorar aqui a qualidade do trabalho do milhomem, hein? Vem cá na 2, Batatinha, por gentileza. A resposta é não. Por que não, professor? Olha, com a prática da primeira conduta proibida, o cidadão já viola a objetividade jurídica tutelada pelo tipo penal, o que significa dizer que a incolumidade pública já fora violada a partir da realização de uma das condutas que encontram-se previstas como condutas ilícitas e proibidas. Agora, se esse cidadão realizar mais de a primeira, a inaugural, vai figurar como a conduta necessária para se reconhecer a tipicidade e as demais servirão para tão somente a análise da censurabilidade da conduta do agente, ou seja, para a análise da culpabilidade. E é óbvio que aquele cidadão que comete todo o rol, né, o leque de condutas proibidas, ele deverá ser punido com maior gravidade do que aquele que tão só e simplesmente realiza uma delas. O importante, no entanto, é que você saiba que o porte para uso de drogas é mais do que simplesmente portar. Portar é trazer consigo, não é verdade? É o cidadão guardar um cigarro de maconha no bolso, é botar como é o nome? Um sacolé de cocaína na bolsa, na mochila. Isso é trazer consigo. Mas o crime de porte para uso próprio de substância entorpecente vai além do simples porte do trazer consigo. Envolve a questão do transportar, envolve a questão da aquisição. Volta na tela aí, Batatinha. Ó, envolve a aquisição, envolve a guarda, que é o fato de você receber de alguém, guardar essa substância e devolver para o seu legítimo proprietário. O cidadão que tem em depósito, e aí nós identificamos a figura do uso, do ter em depósito para uso próprio, para consumir ao longo do tempo. O transporte propriamente dito, que envolve o que você quiser. Vem cá comigo, Batatinha. Envolve
bicicleta, envolve jumento, envolve avião, envolve ônibus. Tudo isso pode ser enquadrado dentro dessa conduta proibida identificada como transportar. O que nós não devemos esquecer é que, além disso, nós temos a conduta tipificada como portar, trazer consigo, que classifica, que qualifica a conduta proibida tradicionalmente. Mas você já sabe, além do trazer consigo, eu tenho outras 4 condutas que igualmente são proibidas e que são denominadas, de um modo geral, todas essas 5, como o porte ilegal de drogas para uso próprio. Tudo bem? Agora vem cá comigo na 3, Batatinha. Além, obviamente, da vontade do cidadão, que é caracterizada pelo dolo, também se identifica no artigo 28 o chamado elemento subjetivo do injusto. Além do cidadão ter a vontade de trazer consigo, de guardar, de ter em depósito, de adquirir, ele tem que ter agregado a esse dolo genérico uma vontade específica. Qual é a vontade específica prevista no artigo 28? O chamado elemento subjetivo do injusto, ou tradicionalmente chamado de dolo específico. É a vontade de transportar, é a vontade de adquirir, é a vontade de ter em depósito, é a vontade de guardar, porém, para uso próprio. Então, a finalidade última não é ceder, a finalidade última não é jogar fora, a finalidade última não é, em hipótese nenhuma, de vender. A finalidade última é de fazer a utilização, o próprio agente da conduta proibida, aquele a quem se atribui essa responsabilidade penal, daquela substância entorpecente de uso proibido em todo o território nacional. Então, não se esqueça, o porte ilegal de drogas vem sempre acompanhado da finalidade última, que é para uso próprio. O para uso próprio, tradicionalmente, é identificado na doutrina como o elemento subjetivo do injusto. Beleza? Volta para a tela aí, Batatinha. Muito bem. Agora, já que você sabe quais são as condutas proibidas, é necessário que a gente identifique, e como já o fizemos, além do elemento subjetivo do injusto, outras características do tipo penal constante do artigo 28. Então, eu vou marcar aqui com uma cor diferente o chamado elemento subjetivo do injusto. Como é que a gente vai ficar? Vai ficar assim, ó. As condutas proibidas, condutas tipificadas ou condutas núcleo do tipo são 5. Quais são elas? Vou te mostrar aqui agora. Adquirir. Conduta núcleo do tipo 1. Guardar. Conduta núcleo do tipo 2. Ter em depósito. Conduta núcleo do tipo 3. Transportar. Conduta núcleo do tipo 4. E trazer consigo conduta núcleo do tipo 5. Esses são elementos objetivos do tipo penal constante do artigo 28. A esses elementos objetivos, eu agrego um elemento de natureza subjetiva, além do dolo genérico, que, obviamente, caracteriza o tipo penal constante do artigo 28, eu tenho o elemento subjetivo do injusto, que é o para consumo pessoal, elemento subjetivo do injusto ou dolo específico. Tá anotando? Massa! Aí vem o que eu adquiro ou trago comigo para consumo pessoal. Droga. Droga é elemento objetivo, e aí vai ser marcado também de amarelinho. Elemento objetivo do tipo, não é essa caneta não, professor. É verdade, deixa eu pegar aqui a outra canetinha. Pronto. Muda a cor, professor, estou mudando. Pronto. Drogas, elemento objetivo que acompanha as condutas proibidas. E aí vem uma outra necessidade de canetinha de outra cor, porque surgem alguns termos que a gente vai apresentar como chamados elementos normativos do tipo penal, do tipo do artigo 28. Que elemento normativo é esse? Primeiro, eu vou escolher aqui a nossa cor. Vamos botar um roxinho lilás bonito. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha só. Somente, vem cá comigo, ô Batatinha, na 2. Somente haverá responsabilidade penal daquele cidadão que porta substância de uso proibido para uso próprio, se e somente se não ele
portar, não tiver esse cidadão o porte autorizado por lei. Tá falando sério, professor? Tô falando sério. É por isso que a gente identifica a falta de autorização como um elemento normativo do tipo. O elemento normativo, tradicionalmente, é identificado como aquele elemento de natureza cultural ou jurídica que traz um sentido para o tipo penal. Aqui, no caso, o que nós temos é um elemento de natureza jurídica que vincula a necessidade de ausência de autorização para o reconhecimento da responsabilidade penal. Mutatis mutandis, ou por dedução lógica, se o cidadão portar para uso próprio substância de uso proscrito, mas tiver autorização para tanto, ele não cometerá crime. E isso existe, professor? Vou te falar aqui. Vem cá na Batatinha. Tira da tela, rapaz. Você já ouviu falar do uso medicinal da maconha? Do uso do chamado canabinoide para o tratamento de glaucoma, para o tratamento de epilepsia, convulsões? Pois é, para o apaziguamento de doentes em estado terminal? Pois é, a maconha também, o THC, é a maconha sem o princípio ativo, o THC, ele é utilizado para fins medicinais. E, por meio de autorização judicial ou, eventualmente, da própria Anvisa, que é a autoridade administrativa que regulamenta a compra desse tipo de substância, o cidadão pode adquirir fora do país, somente se compra isso no estrangeiro, essa substância para o tratamento. O que significa dizer que, em face da existência de autorização, se afasta, obviamente, a responsabilidade penal, porque seria uma contradição que um fato que, ao mesmo tempo, é autorizado, atraísse para a pessoa portadora dessa autorização uma responsabilidade penal. Logo, lembre-se, o elemento normativo do tipo a autorização, ele é tão essencial quanto os elementos de natureza objetiva e subjetiva, quanto a conduta, a natureza da substância e a intenção do agente, o elemento anímico na realização dessa conduta proibida. Sacou? Volta aí para a tela, Batatinha. Então, nós identificamos como elementos normativos do tipo as expressões sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Muito bom. O que a gente acabou de fazer foi, vem cá comigo, na 3, Batatinha, a análise do preceito primário da norma penal incriminadora. O que é o preceito primário? É aquela descrição que o legislador faz da conduta abstratamente considerada como sendo proibida. É aquela conduta que é prevista em abstrato em face da necessidade de se atingir a totalidade da comunidade para a qual é destinada. No entanto, o legislador já começa dizendo quem, ou seja, qualquer pessoa que realizar essa conduta proibida em concreto, ou seja, for pega na rua portando substância de uso entorpecente para uso próprio, sem autorização ou em desacordo com a regulamentação, atrairá para si a responsabilidade penal. E aí, em que consiste essa responsabilidade penal? Em outros termos, qual é a consequência da verificação em concreto dessa hipótese abstratamente prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343? É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre preceito secundário da norma penal incriminadora constante do artigo 28, ou estatuição ou sanção penal. Joga na tela, Batatinha. Bom, quais são as sanções possíveis decorrentes da verificação em concreto da conduta proibida descrita no artigo 28? Bom, as consequências podem ser a advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e, por fim, a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu quero qual, Batata? Eu quero a 2. Você já prestou atenção, olhou o artigo 28 caput e não achou, embora tenha procurado, apertou os olhinhos para ver se achava a pena privativa de liberdade. E não achou, não tem detenção, não tem reclusão, não tem prisão simples. Sabe o que é isso? É uma opção do legislador pela despenalização da conduta tipificada no artigo 28. Como é que é, professor? Que doideira é essa? Agora, presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu não usei o termo descriminalização, eu usei o termo despenalização. Qual é a diferença, professor?
Vou te explicar e é agora e é na 3, hein, Batata? Fica ligado. Pronto, Batata tá esperto. A descriminalização é transformar uma conduta que é prevista como crime, portanto proibida, em uma conduta socialmente adequada, através, por meio de uma lei que revoga uma lei penal anterior. É a chamada abolitio criminis. Você estuda isso lá no artigo 3º do Código Penal. Isso é descriminalizar, é transformar uma conduta que é crime em um indiferente penal. Me dá um exemplo, professor, do adultério. O adultério era previsto até pouco tempo na nossa legislação penal como crime. E o legislador passou a entender, em face da necessidade de adequação à realidade social, que o adultério era uma questão de foro íntimo que não atraía a atuação do poder punitivo do Estado, mas tão somente eventual sanção do direito civil no caso de justa causa para o encerramento da relação matrimonial. O mesmo se dá, não é o mesmo que se dá, mas situação parecida se deu em relação à tipificação da conduta prevista no artigo 28. Vem cá na 2, Batatinha. Eu não sei se você se lembra, você não é dessa época, mas deve conhecer, joga no YouTube, um sambista chamado de Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva, ele tem umas músicas que na realidade são crônicas da vida da malandragem das comunidades pobres do Rio de Janeiro. E ele faz sempre utilizando-se de termos técnicos, tanto de processo penal como de direito penal, para explicar a sua realidade e a realidade dos seus companheiros. E numa determinada música, ele diz que o 281 foi afastado e o 16 e o 12 no lugar ficou. Aqui ele se refere, o 281 era o tipo penal previsto no Código Penal que tipificava a conduta de porte para uso, bem como o tráfico. E ele foi substituído pela Lei nº 6368/76, que trazia o artigo 12, que representava o tráfico, e o artigo 16, que representava o porte para uso. Houve uma sucessão de leis penais no tempo e esse diploma legal, que é de 76, foi substituído, revogado pela Lei 11.343/2006, que é essa que nós estamos estudando agora. E nessa sucessão de leis penais, não houve a descriminalização do crime de porte ilegal de drogas. Era crime no 281, continuou sendo crime na 6368, no artigo 16, e continua sendo crime no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Vem cá, comigo, Batatinha. Ah, professor, quer dizer então que não está legalizado? Eu não posso fumar maconha na rua, dentro do meu carro em via pública? Se alguém olhar feio, eu não posso pagar sapo perguntando o que ele está estranhando? O que se estranha é que o cidadão está cometendo uma conduta que é tipificada em lei e que, portanto, é crime. E embora acreditem, muitos ainda acreditem, que na realidade já é um comportamento socialmente adequado. Não é não. Só será a partir da descriminalização da Lei 11.343, especificamente da revogação da Lei 11.343, e da descriminalização dessa conduta que é descrita como porte ilegal de drogas. Mas eu falei para você que, embora permaneça a criminalização ao longo do tempo, essa lei despenalizou a conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio. Em que consiste essa despenalização? Vem comigo na 3, Batatinha. Consiste no afastamento de determinados tipos de pena. No 281, a conduta hoje descrita no artigo 28 cabia pena privativa de liberdade. No 16 da 6368/76, a conduta prevista hoje no 28 cabia pena privativa de liberdade. E no artigo 28, você já olhou comigo, já procurou, você não identifica a pena privativa de liberdade. Isso significa que o legislador fez a opção, e cabe a ele realizar a seleção não só das condutas que considera ilícitas e que merecem um tratamento jurídico penal, mas também das penas aplicáveis a essas condutas. E o legislador fez a opção de não prever pena privativa de liberdade para o tipo penal descrito no artigo 28. Você só tem penas de caráter alternativo, as penas diversas das penas privativas de liberdade. Você tem advertência, você tem prestação de serviço à comunidade, tem mais o que, Batatinha? Joga aí na tela. Tem medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vem cá na 2, Batata.
E, eventualmente, você também terá a pena de multa, mas você não vai encontrar a pena de prisão, a pena de privativa de liberdade, nem na modalidade de prisão simples, nem na modalidade de detenção, nem na modalidade de reclusão. Anotou? Massa, porque isso é muito importante. Vem na batata. Querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando dessa abordagem que a gente está fazendo a Lei 11.343, porque eu quero te convidar. No próximo bloco, a gente continua falando sobre ela, sobre temas interessantes, sobre interpretação jurisprudencial. Tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Estou te esperando. Vamos nessa. Um abraço.